Suculentas que ficam gigantes. Este é o tema do vídeo de hoje. Para ser mais específico, eu separei aqui 18 suculentas que realmente crescem muito e que ficam gigantes, e passar dicas para você que é novo e nova no cultivo, que gostaria aí de ter as suculentas gigantes. E lembrando que mesmo sendo suculentas gigantes, elas nascem pequenininhas como as outras e elas só vão ficar gigantes de acordo com os cuidados que você tiver com ela durante o crescimento. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E já vou começar com a primeira do vídeo de hoje, que fica realmente gigante, que é a Pente Pride. Comecei mostrando para você as mudinhas que estão na frente, porque elas começam pequenininhas desse jeito. À medida que você vai dando para ela aí os cuidados necessários, elas vão crescendo e ficando gigante. Como é o caso dessas 3 mudas maiores que estão aqui atrás, que foram a partir delas que vieram todas as outras mudas. Já mostrei algumas vezes aqui no vídeo o outro lado dela, onde elas dão as mudas, e aí eu vou retirando, jogando aqui na frente, né, no substrato seco, naquele momento, e elas vão criando raízes e crescendo. E com certeza daqui a alguns meses você verá essas pequenininhas gigantescas, iguais às que estão lá atrás, que são as mudas mães. Porque aqui no cuidado, no cultivo, no quintal, nós temos outras do tamanho dessas. Para você ter uma ideia aqui, ó, tô colocando a minha mão perto para você ver o tamanhão que elas estão. E tem outras tão grandes quanto essas aqui no cultivo. E seguindo para a segunda de hoje, que é essa daqui que eu conheço como híbrida gigante. Essa também chegou para nós aqui há pouco mais de 2 meses. Ela chegou bem pequenininha, já cresceu, já desenvolveu. Já está passando da hora de tirar ela aqui dessa baciada. Mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu realmente vou trocar ela de vaso, porque eu sei que ela realmente fica gigantona. Vou te mostrar uma outra. Essa daqui, ó, é da mesma. Essa está num vaso bem grande, que é um container que eu reciclei há um tempo atrás. Fiz 2 partes dele. E hoje eu coloquei ela aqui, ó. E olha o tamanhão que ela está junto com as outras. É uma planta que realmente vale muito a pena você ter no cultivo e ter espaço para ela, porque realmente ela fica gigantesca. E a terceira suculenta que fica bem grande, gigante mesmo, é essa daqui, que é a Afterglow. Afterglow também chegou para nós há algum tempo atrás. Ela já chegou uma muda boa, uma muda grande, mas depois disso ela já cresceu bastante, já cobriu a cuia que eu plantei. Ela já tinha plantado numa cuia grande e mesmo assim ela já cobriu a cuia toda. E é aqui que começam as dicas que eu quero deixar para você a respeito da gigante. Para você ter uma gigante realmente gigante, para você não perder ela no início do cultivo, é necessário retirar todas as folhas velhas dela, as folhas que vão secando, porque a Afterglow, ela seca as folhas muito rápido, as folhas de baixo. E é normal, é porque ela vai secando para poder crescer caule e através do caule surgir as novas mudas dela, né? Então isso aí é uma coisa que a própria natureza faz para poder reproduzir. Como é o caso aqui, ó. Eu coloco carvão, as folhas que vão secando eu retiro, já retirei várias aqui agora há pouco. E como você pode ver, ó, as mudinhas estão bem protegidas. Então é necessário retirar as folhas secas, principalmente em período de chuva, porque essas folhas secas podem molharem na chuva e vir a trazer doença para a planta e para as mudinhas. Olha para você ver a quantidade que eu tirei aqui, ó, antes de começar a gravar o vídeo para você. Então essa daqui vou descartar numa sacola e jogar no lixo. Tendo esses cuidados, ela vai seguir grandona, lindona e reproduzindo bastante. Seguindo então aqui, ó, para a quarta do vídeo de hoje, que eu até tento deixar de fora, mas ela tá tão bonita que dá vontade de gravar realmente em todo o vídeo aqui para você, até porque ela cabe em todo o tema. E por falar em gigante, não tem como deixar ela fora, porque ela realmente está gigantesca. Uma suculenta gigante, cresce muito e cresce rápido também. Mas para crescer rápido e saudável, é necessário os mesmos cuidados. Tem essa aqui ao lado, que já é uma muda já bem criada já. Chegou para nós aqui bem pequenininha. Ela chegou para a gente do tamanho do miolinho dela, bem pequenininha. Já desenvolveu, já cresceu. Mas agora em período de chuva eu faço isso aqui sempre, ó.
Semana passada deu uma chuva de uns 2 dias, eu vim aqui e retirei algumas folhas apodrecidas. Essa semana choveu de novo aqui, ó, já estou tirando de novo. E é isso aí. O importante é a planta estar com saúde no miolo, porque ela vai desenvolvendo novas folhas. E essas aqui é só jogar fora mesmo, bem longe do cultivo, bem longe do quintal. E a quinta suculenta que eu vou mostrar para você, que realmente fica gigante, que cresce muito, é essa daqui, ó, que é a Hakorou. Você viu ali, ó, eu puxei a folha amarelada, mas ela não saiu. E ela não saiu porque ela não está totalmente seca, então não vale a pena retirar. Pode causar alguma ferida na planta e isso aí proliferar mais praga nela, mais fungo. É uma planta bastante parideira, prolífica. Ela dá muita muda tanto por haste quanto através do caule. Semana passada eu tirei aqui uma haste dela que já estava grandinha, mas agora ela já deu outra haste também do lado dela aqui, ó. Não chega a ser central. E além das hastes, ela dá muita muda também em volta do caule. Então vale muito a pena ter no cultivo. Cuidando, ela vira gigantona também. E a suculenta de número 6, que fica gigante também, é essa daqui, que é a híbrida de Mona Lisa. Mostro muito aqui nos vídeos também, mas toda vez que eu mostro, ela tá cada vez diferente, cada vez mais colorida, cada vez maior. E uma coisa que eu acho muito interessante nela é que ela dá muita haste, tanto haste que vira muda, quanto haste floral. E é uma das hastes aqui no nosso cultivo, que normalmente a gente não vê cochonilhas nela. Então eu deixo ela por alguns dias, já tem vários dias já que ela está florindo aqui, nessa haste floral. Então a gente está mantendo porque não tem praga nenhuma nela. E é uma suculenta muito boa para dar muda pelo caule também. E como ela dá muda tanto por haste quanto por caule, a gente vai retirando as mudas, encostando ao lado dela aqui, e à medida que cresce, a gente muda para outro vaso. E a suculenta de número 7, que cresce muito também, que fica uma suculenta bem gigante também, é essa daqui, que é a Crispate Beauty, ou Crispate Beauty. Essa daqui eu já encomendei ela maior com a Bel, mas depois que chegou aqui ela já cresceu mais um pouco. Mas antes eu tinha conseguido uma outra pequenininha também, que já está bem grande aqui no cultivo. E o bom é que ela já vai liberando mudas através das próprias folhas. É só recortar, colocar num substrato seco, que logo logo tem uma nova muda. E realmente é uma suculenta que cresce bastante. Fica num porte bem bonito, bem agradável de se ver. E nós gostamos bastante dela justamente por esse formato retorcido e roxo que ela tem. E lembrando que em períodos de chuva, não é bom deixar ela tomar chuva por muitos dias, que ela corre o risco de melar. A suculenta número 8, que fica gigante, essa daqui que é conhecida como orelha de elefante. Essa realmente fica bem grande, cresce muito e também dá muitas mudas aqui no cultivo. De vez em quando a gente tira uma muda dela aqui no caule e coloca em outro vaso para não perder a espécie. Porque ela é lindona, mas ela é bem enjoadinha em relação à rega, em relação a excesso de água. Então é bom ter várias mudas. E a suculenta de número 9, que fica gigante, essa daqui dá até prazer em falar dela, porque realmente ela é muito tranquila no cultivo, tanto no sol, tanto na chuva. De vez em quando ela dá uma apodrecida no caule, pela questão do tamanho dela, que ela vai crescendo muito e costuma tombar. Mas mesmo quando ela tomba, ela já tomba dando novas raízes. Então é só você recortar naquele local e replantar ela num outro local. Porque normalmente quando ela percebe que tem algum perigo acontecendo com ela e ela vai perder a vida, ela já começa a dar raízes no próprio caule alto. E aí você percebe que está tendo algum problema, já vai lá, corta ela ali um pouco abaixo da raiz, deixando a raiz que já está suspensa. E planta, que ela segue a vida dela normalmente e deixando aí o cultivo bem bonito. E deixando o jardim mais colorido, por causa dessa coloração dela. E ela realmente é uma suculenta que fica gigante. Tão gigante que ela costuma tombar e querer um novo espaço. Mas ela é excelente porque mesmo quando ela corre o risco de morrer, ela libera novas raízes, dá prazo você salvar a espécie. E a suculenta de número 10, que fica gigante também, é a híbrida vermelha. Essa daqui ela cresce bastante também. E cresce com as folhas bem gordas, bem robustas.
Então vale muito a pena ter no cultivo, que além de ser bem lindona, é bem tranquila no cultivo. Lembrando sempre de jogar aí um fungicida uma vez por mês, por precaução. A híbrida rosada é a suculenta de número 11 do vídeo de hoje, que também fica gigante. Uma suculenta que vai mudando a tonalidade. Uma hora ela está meio rosada, uma hora ela está meio laranjada. Vai depender muito da temperatura, da estação do ano e até mesmo do substrato, porque tem planta que num substrato fica numa coloração. Se você mudar um pouquinho o substrato, muda a coloração também da planta. Porque vai depender também da quantidade de adubo que você colocou naquele substrato. E a suculenta de número 12, que fica gigante, é a Mahogany. Essa daqui é uma muda que chegou para nós aqui há pouco tempo, mas já está com porte de gigante. Mas nós temos outra aqui no quintal, no cultivo, que já está gigantona também. Então, de acordo com o que você vai cuidando e acertando no cultivo, ela vai crescendo e se tornando uma planta espetacular, tanto no tamanho quanto na coloração. Vale muito a pena ter no cultivo. E a suculenta de número 13, que realmente fica gigante, é a Mauna ou Mauna, de acordo com o que a pessoa prefere falar. Mas é uma suculenta também que ela muda muito a cada semana. Cada semana você olha para ela, ela está de um jeito, ela está de uma coloração. Essa é uma das que nós temos aqui no cultivo, temos outras, porque ela dá muda pelo caule. Então a gente vai retirando as mudinhas e cultivando e deixando elas crescerem também. Mas um detalhe das gigantes é que elas não vão crescendo toda a vida. Chega um ponto em que elas começam a dar uma diminuída, como se já estivesse cansada mesmo. Então é necessário fazer uma poda e deixar ela enraizar e replantar novamente. E costuma, depois da poda, ela vir até a ficar mais bonita, né? Ela muda a tonalidade, ela muda o formato dela e costuma ficar até mais bonita. Eu tô falando isso porque quando eu comecei no cultivo, eu achava que ela ia crescendo toda a vida e ela ia ficar cada dia maior. E na verdade chega um ponto que elas começam a diminuir e é realmente necessário fazer essa poda. Com todo cuidado, com toda a higiene da poda, dá tudo certo. E vamos seguindo então para a suculenta que fica gigante de número 14 do vídeo de hoje, que é a orelha de burro. Essa baciada aqui são algumas das mudinhas que eu fui retirando da muda maior e colocando aqui nessa baciada e em outras que nós temos aqui no cultivo. Porque a planta ela já vai crescendo e liberando algumas mudinhas em volta da própria folha. Ela é semelhante àquela mãe de milhares que as pessoas conhecem como aranto. Ela é diferente, o formato é diferente, mas a forma de dar muda é um pouco parecida com o aranto. O aranto dá muita muda em volta da folha toda, essa daqui dá muda na ponta e algumas mudinhas também em volta da folha. E o bom dela é que toda mudinha dela que ela libera, já libera com raízes, então é só destacar realmente e colocar no substrato, tanto seco quanto molhado, ela já vai desenvolvendo muito rápido e rapidamente você já tem uma planta gigante aí, uma suculenta gigante no seu cultivo. Agora uma coisa eu te falo, você precisa ter espaço, porque realmente ela dá muita muda e fica gigantona. Então por isso você vai precisar de espaço para tê-la. Pumila e Glauca. Eu vou deixar como a de número 15 do vídeo de hoje, que são suculentas também que crescem muito, que ficam gigantes dependendo do local que você cultiva ela. As nossas aqui elas ficaram grandes, nenhuma ficou gigantona ainda, mas eu já vi dela gigante em cultivo de amigos aqui da plataforma. Então vale muito a pena ter no cultivo, pela questão do crescimento, da beleza e que dá muita muda também, você acertando no cultivo. Então vale muito a pena ter essa suculenta, pela questão de crescer, desenvolver e dar muitas mudas. E a suculenta berrarensis, que eu vou deixar como a de 16 do vídeo de hoje, que é uma suculenta que fica gigante. Essa daqui, ela é bem lindona, ao meu ver, eu gosto bastante dessa planta, porque nós gostamos aqui dessas plantas com formato mais rústico. E o que eu mais gosto nela é que ela vira uma árvore realmente, não é nem uma arvoreta. Dando um espaço maior para ela, eu já vi dela em alguns locais que ela realmente vira uma árvore. Ela tem uma característica de ter umas manchas como se fosse uma ferrugem. Mas eu acredito que não seja uma praga que vá destruir ela, porque tem época que ela está mais limpinha e já tem época que ela dá
essas ferrugens. Mas como você pode ver, ó, o caule está crescendo, ela está desenvolvendo e virando uma árvore, mesmo com algumas folhas com algum problema de ferrugem. Mas eu jogo aqui um sulfato de cobre e ela vai dando uma limpada, vai dando uma melhorada. Mas isso não tira dela a beleza. Ela é bem semelhante realmente à colher de pedreiro, então muitas pessoas me perguntam se é a mesma planta, mas são diferentes. A colher de pedreiro, ela realmente parece uma colher de pedreiro e a folha dela cresce muito mais. Essa daqui está bem semelhante, porque é uma muda da outra maior que eu tenho aqui, mas eu já tenho uma aqui com as folhas bem gigantonas mesmo e bem rústica, e eu te garanto que vale muito a pena ter no cultivo. É uma suculenta que muda a tonalidade de acordo com a temperatura. Tem época que ela fica toda dourada, cor de cobre, verde, então vale muito a pena ter no cultivo por esse motivo. Vou deixar ela como a dia número 17, que fica gigante do vídeo de hoje. A dia número 18 então é a Fred Ives, que também é uma suculenta que, embora seja perseguida por cochonilhas, você ficando atento, deixando ela ao sol pleno, cuidando bastante dela aí em relação a pragas, é uma suculenta que tende a crescer e a ficar gigante também. Vale muito a pena ter no cultivo. A carunculata eu vou deixar de bônus aí para você, que também é uma suculenta que cresce bastante, fica gigante, dá muita muda através de haste. Quando você conseguir ela no cultivo, caso você não queira ver a haste floral dela abrindo as florações, só cortar ali aquela haste no início, que ela vira uma nova muda. Vale muito a pena ter no cultivo também, é uma suculenta que fica gigantona, bem gigante mesmo. Nós sabemos aí que existem milhares de espécies de suculentas e cactos também. Entre eles aí existem várias que são gigantes, que ficam com porte gigante. Separei algumas aqui para você. Temos outras aqui no cultivo que também ficam gigantes. Mas para o vídeo não ficar tão longo, eu separei essas 18. Espero que você tenha gostado, que alguma dica que eu deixei tenha sido útil para você. E lembrando sempre, use o carvão no seu substrato agora, principalmente no final do ano. E não espere aparecer fungo aí na sua suculenta para você cuidar dela, senão fica muito mais complicado. Use um fungicida pelo menos uma vez por mês, por precaução, tá certo? Reforçando para você então que as 18 suculentas do vídeo de hoje são suculentas de sol pleno. Suculentas que precisam aí de pelo menos 4 ou 5 horas de sol direto, principalmente o sol da manhã, que é o sol de mais qualidade. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Só para dar uma diferenciada aí nas suculentas que realmente crescem muito, que ficam gigantes, porque nem toda suculenta cresce muito. Tem suculenta que você vai cuidar dela a vida toda e ela vai ser pequenininha e vai ter uma estatura pequena. Mas se você gosta das suculentas gigantes como nós aqui, como nós gostamos, então fica aí essa dica para você. Se não for inscrito no canal e tiver gostado, vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.